Boa noite, meus irmãos. Eu vou deixar uma pequena palavra que é muito conhecida, que está em Ezequiel 37, né? Que fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e viverei. Amém? Eu vou ler até aqui porque o meu celular, ele não está suportando muitas coisas, a memória dele, né? A palavra do Senhor, meus irmãos, aqui fala para Ezequiel, né? A palavra do Senhor fala que o nosso Deus levou Ezequiel em espírito sobre um vale de ossos seco, né? Então aqui o Senhor está dizendo que ele rebatou a Ezequiel, né, em espírito, e levou ele sobre esse vale de ossos secos, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Quando Ezequiel se deparou naquele local, estavam os ossos ali, né? Tudo seco, tudo, eu venho entender que estava tudo espalhado, né? Vamos dizer assim, mão para ali, perna para ali, cabeça para ali. Então estava seco. Se a palavra estava dizendo que era seco, estava osso, né? Não tinha carne, não tinha vida, não tinha nada. Mas ali o Senhor usou Ezequiel, que estava cheio do Espírito Santo, que era um homem de Deus, a profetizar sobre aqueles ossos, sobre aquele vale de ossos secos, né? E ali o Senhor mandou Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos, que houvesse vida, que houvesse ali, né? E quando Ezequiel começou a profetizar sobre aqueles ossos, começou a nascer carne sobre aqueles ossos, né? Começou a nascer nervo, né? Aquilo tudo que estava morto foi se ajuntando, foi tomando forma de um corpo, né? Foi tomando vida ali, porque quando Jesus entra na vida de alguém, quando o Senhor Jesus Cristo entra na minha vida e na tua vida, é para ser transformado, aquilo que estava morto ser ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Eu venho entender que quando o Espírito Santo entra na minha vida, ele precisa fazer uma mudança. Quando eu deixo o Espírito Santo entrar no meu coração e fazer morada, eu venho entender que o Espírito Santo vai se movendo, xanabassuri e cantanabassúbia na minha vida, para que eu possa receber do nosso Senhor Jesus Cristo a vida, né? Aquilo que estava morto na minha vida seja transformado, assim como Ezequiel profetizou naqueles ossos que nasceu vida, nasceu ali nervo, nasceu carne, foi nascendo, foi se juntando, perna, né, braços, cabeça, foi se colocando, e ali o Senhor falou: agora profetiza, que Deus ia derramar o Espírito dele sobre aqueles ossos, né? Você imagina aquilo tudo que estava morto e começa a ressuscitar, começa a levantar, começa a ter vida, né? E ali quando aqueles ossos estavam tudo levantado, Ezequiel profetizou o Espírito de Deus sobre aqueles ossos, e todos, eu vim entender que aqueles ossos todos se levantaram, e se levantou um exército, né? Para fazer a vontade do Senhor. E aqueles exércitos se levantou. E é pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, nesta noite, meus irmãos, eu venho entender que Deus, quando Ele entra na nossa vida, né? Através da palavra, porque a palavra de Deus tem poder na nossa vida, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de libertar. E ali, quando a palavra do Senhor entra, quando Jesus, né, entra na nossa vida, a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, quando eu conheço a palavra, quando eu vivo a palavra de Deus, eu passo a viver uma nova vida, novidade de vida. Aquilo que estava velho na minha vida, né? Jesus pega, Jesus, né? Afunda no abismo aquilo que estava morto e ressuscita, me dá vida para me servir Ele, para me alegrar. Aquilo que estava triste dentro da minha vida, aquilo que estava morto, que estava me matando espiritualmente, Jesus entra com seu Espírito para resgatar aquilo que estava morto, para mim me alegrar na presença do Espírito Santo, né? Então, quem tem o Espírito Santo, ele se alegra. Temos, lógico que temos luta, temos prova, temos perseguições, mas o Senhor é que nos dá graça, nos dá força, para que nós não possamos ser enganados, meus irmãos, pelos falsos profetas, pelo espírito do engano que se faz dentro das igrejas. Não está fora não, está dentro das igrejas, o espírito do engano. Tem pessoas, meus irmãos, que estão aí pregando, dizendo que Deus está falando, mas o Senhor não está falando. Estão dizendo que Deus está dizendo A, B, eu teve experiência tal, eu tive isso, e é um demônio ali que tomou conta daquela mente, né? Não estou dizendo que Deus não fala, o Espírito Santo se revela, o Deus dá experiência, mas tem muita gente que está sendo enganada, e a própria pessoa está sendo enganada pelo espírito do engano, dizendo que Deus está falando, mas Deus não está falando. E muitas das vezes, meus irmãos, Satanás, ele sabe fazer milagre, prodígio, né? Ele sabe fazer os sinais, porque ele vivia no céu, né? Ele conhece a palavra, né? A palavra de Deus diz, meus irmãos, que até os escolhidos do Senhor seriam enganados, e está acontecendo, porque está vindo, os sinais estão aí, né? Os sinais da vinda do Senhor, né? Os sinais, e a palavra de Deus diz que ele virá como ladrão, que ele viria nos sinais, e os sinais estão se acontecendo, o que a palavra de Deus está, tudo que a palavra de Deus fala está se cumprindo, meus irmãos. Então nós temos que estar dispersa das coisas do Senhor, para as coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque senão nós seremos presa fácil para o nosso adversário, que ele sabe fazer, ele sabe armar, ele sabe como enganar, ele sabe como lubridiar uma pessoa, né? Muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa em si, ela não quer buscar a presença de Deus, ela quer fama, ela quer que o nome dela se espalhe, ela quer crescer, ela quer ter, como as pessoas falam aqui, ela quer ter like, quer que encha de escrito, mas Jesus não quer isso. O que Jesus quer é que seja pregada a palavra dele, da vinda dele, do arrependimento, de pecado, que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, que nós devemos falar a palavra do Senhor, o que Deus mandar, o que está escrito na palavra, a sua sã doutrina, tudo aquilo que o Senhor, né, manda nós falar, nós temos que falar, mas muitas das pessoas estão ali fazendo canais usando a palavra de Deus para uso próprio, para crescer, para receber, tipo assim, para pedir dinheiro, para se promover, mas não estão se preocupando com as almas estão gemendo, estão sofrendo. As pessoas não falam mais isso, meus irmãos, estão se preocupando com si próprio, né? Quantas almas neste momento estão gemendo, quantas pessoas hoje em dia estão gemendo quando você vai na rua, você vai ou na igreja, em algum lugar, ou vai trabalhar, quantas pessoas você vê gemendo na rua, as pessoas sofrendo, né? Um mendigo, uma pessoa que está ali, um drogado, uma pessoa que está no vício da droga, que você vê. Eu moro aqui em São Paulo, e que você vê, meus irmãos, ali naquela Cracolândia, as pessoas como zumbi, elas estão ali presas, acorrentadas nas mãos de Satã, no seu vício, não tem força, né? Sabe quantos filhos de crente estão ali? Não estou julgando ninguém não, mas sabe por quê? Porque precisa de pessoas para se unir. Hoje em dia não querem mais ter união dentro da igreja, meus irmãos. As pessoas só pensam em si próprio, não se preocupam com o teu irmão, aquele que está precisando de algo, né? Se a igreja se unisse, não pensasse, eu vou derrubar o irmão. Quando Deus está usando alguém, cria inveja, ciúme, pensa em derrubar, começa a orar contra, começa a jejuar contra, que coisa horrível.
horrível, que coisa horrenda. Agora, se a igreja se unisse para orar para aquela pessoa, né, para Deus usar mais e mais, para ela ganhar almas para Jesus, para ela ganhar almas para o reino. Deus está se preocupando com as almas, meus irmãos. Deus não está ligando para essas coisas de coisas terrenas. Muitas vezes as pessoas estão se preocupando com as coisas da terra, né, em ter uma boa ter carro, casa, não que seja pecado, né? Porque a palavra de Deus diz: buscarei primeiro o reino do céu e a sua justiça será acrescentada, no nome de Jesus Cristo, né? Porque Deus, Ele é Deus, meus irmãos, e Deus, Ele faz, quando nós fazemos para Ele, as promessas deles na nossa vida se cumprem, meus irmãos, no nome de Jesus. Então não é diferente da minha vida e na tua. Deus, Ele vai fazer o agir. Deus vai fazer o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Então venha crer que Deus pode fazer, que Deus pode ressuscitar o que está morto na tua vida, aquilo que está parado, aquilo que o inimigo entrou. Muitas das vezes o inimigo entrou no teu casamento, entrou na tua vida do teu filho, entrou ali, fechou a porta, entrou na tua saúde. Você não sabe mais o que fazer, você está desesperado, né? Mas Deus tem a solução, Deus tem um problema para a tua vida. Medite na palavra de Deus. Creia neste Deus, que Ele pode transformar, que Ele pode ressuscitar a tua vida, que Ele pode transformar tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que foi destruído. Ele pode trazer alegria naquilo que tem a tristeza. Ele pode trazer a cura nessa enfermidade, se tu creres. A palavra de Deus diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, né, aquilo que está morto será ressuscitado na tua vida e na minha vida, porque Deus é Deus de promessa. Deus, Ele vela para que se cumpra na sua palavra. Aqui em Jeremias fala, no capítulo 1 fala, Ele vela para que se cumpra a sua palavra. A palavra do Senhor, meus irmãos, jamais vai cair no chão, jamais vai voltar vazia. Quando Deus usa alguém para falar, quando Deus está usando alguém para falar para o povo, quando o Espírito Santo usa a boca de alguém para falar, jamais a palavra dele vai voltar vazia, jamais ela vai sair sem direção, porque o Espírito Santo, ele conduz. E quando o Espírito Santo usa a boca de alguém, é para falar. E o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se zela para que aquela palavra ela venha se cumprir na vida da pessoa, né? É desta forma. Então, com meus irmãos, venham ler na palavra, que você venha entregar o teu coração ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque não é mais tempo, meus irmãos, de ficar cocheando em dois pensamentos. Não é tempo mais de nós ficarmos em cima do muro, né? Entregue o teu caminho para o Senhor, a tua vida, para que Ele seja o Senhor da tua vida, que Ele venha ter o controle da tua vida. Entrega a tua casa, entrega o teu caminho, entrega a tua saúde, entrega, meus irmãos, a vida, né, dos teus filhos, entrega teu trabalho, tudo aquilo que é teu, que Deus vai cuidar, que Deus vai zelar. Quando nós entregamos as nossas vidas, quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele zela por nós, Ele nos livra, Ele dá livramento, o Senhor nos abençoa, né? Nós não temos que correr atrás da bênção, a bênção virá sobre nós, né? Porque assim o Senhor, é a promessa do Senhor para aqueles que o servem, a bênção virá sobre nós, não que nós vamos ter que correr atrás da bênção, porque quando eu venho entender, quando eu sirvo a palavra aqui, ó, quando eu vivo a palavra do Senhor, né? Eu venho entender que Deus vai agir na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, na minha parentela. Deus entrará com transformação e libertação. Só Ele tem esse poder, só Ele pode revogar a sentença de Satanás, só Ele pode quebrar o jugo de Satanás da minha vida e da tua vida, as invejas, as orações ao contrário, os jejuns ao contrário, os trabalhos que são feitos contra nossas vidas, para destruir as nossas vidas, destruir o nosso lar, nossa família. Só o Senhor tem este poder, amém? Então medite na palavra do Senhor, que Deus venha abençoar cada um nesta noite em nome de Jesus, que Deus venha dar livramento, e a porta que estiver fechada, o Senhor venha abrir para a tua vida. Não sei qual é a porta, mas o Senhor tem o poder de abrir, o Senhor tem o poder de transformar, o Senhor tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto em nome de Jesus, amém? Que todos tenham uma noite abençoada de domingo em nome de Jesus.